Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia, aula da Cultive, aqui para vocês. Mais uma aulinha de Geografia para nós cultivarmos o nosso conhecimento. E aí galera, todo mundo prestando atenção, fazendo suas anotações, tirando as dúvidas, fazendo as questões lá no site? Acredito que sim, né? Então, qual que é o tema da aula de hoje? Geografia Física, relevo, aula de relevo. E o que é o relevo, amigo? Todo mundo já ouviu falar em relevo. Relevo são as formas, né? Então as formas são o relevo. E a forma do que é esse relevo? O que ele vai trazer? A forma do solo, não, da superfície terrestre, né? A forma dos lugares onde pisamos, onde andamos. Já falamos da estrutura do relevo, da estrutura da rochosa, dos fatores que são responsáveis pela construção do relevo, né? Na nossa aula aí de solos, de rochas, de estrutura da terra, conversamos sobre o relevo. A aula de hoje vai ser voltada para falarmos das formas que tem esse relevo. Ele pode ser montanha, pode ser vale, pode ser planaltos, planícies, certo? Então hoje vamos falar sobre isso. Você pode falar, professor, é decoreba. Não é decoreba, professor, é raciocínio. É só a gente tentar fixar o assunto que eu tenho certeza que você vai compreender e vai tirar, vai matar pau na sua prova do Enem. Maravilha? Então, indo lá para os 4 principais tipos de relevo, temos as montanhas, temos os planaltos, planícies e as depressões. É um assunto difícil, mas temos que falar. Depressões. Brincadeiras à parte, meus amigos, vamos falar desses 4 tipos de relevo, né? E alguns outros também. Montanhas, todo mundo sabe. Montanha. Vou desenhar aqui os 4 tipos e vou pedir para você adivinhar. Não, desculpa, pessoal, errei aqui. O professor perdeu, vou apagar só essa linha aqui. Então temos aqui apagar. Então temos aqui assim mais ou menos aqui e uma outra área mais abaixo. Certo? Vamos ver, acho que ficou bom o desenho. Então, montanha, o que seria a montanha? A montanha seria aqui, ó, MO de montanhas, então seria a área mais alta, né? E são as áreas mais novas, lembra dos dobramentos modernos, encontros de placas, quando uma vai sorguendo sobre a outra, com o passar do tempo vai formando as montanhas. Beleza? E essa outra área aqui, que não é nem montanha, nem uma área reta, né? Que vai subindo, que a altitude vai mudando mais regularmente, não tão abrupta como uma montanha, não tão de uma vez, né? Que eu posso subir. Isso aqui são os planaltos, então vou colocar aqui PA para planalto. Essa área aqui, ó, mais reta, são áreas mais planas, são as planícies. Certo? Vou pôr planície. Então, planalto podemos distinguir assim como um plano no alto, algo plano que vai subindo. E planície é algo extremamente reto. E algo abaixo aqui, mais abaixo do nível do mar ou abaixo do solo, né? Temos as depressões, correto? Se aqui, ó, tivéssemos uma montanha, aqui uma área mais baixa, formasse outra montanha, aqui um planalto, aqui também poderíamos definir como depressões. Para definirmos relevo, meus amigos, podemos destacar que os relevos eles apresentam e correspondem ao quê? Diferentes, vamos colocar assim, diferentes formas do quê? Da
superfície terrestre. Então é como a superfície está a superfície terrestre. Beleza, meus amigos? O que vai diferenciar? Conforme é a estrutura geológica desse lugar, o tipo da superfície terrestre também vai mudar, né? Vai ser diferenciado. O relevo ele é formado, meus amigos, por agentes, né, que estão ali dentro, né, que fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte aqui de ação no solo que corresponde à formação do relevo. Então temos a chuva, a água, os rios também formam os relevos, terremotos, questão do movimento, principalmente também importante, o movimento das placas tectônicas. O homem, a ação antrópica, o homem pode mudar no relevo também. Então esses são os agentes que definem o relevo. Trouxe aqui uma imagem para a gente saber os tipos diferentes de relevo, como a superfície terrestre pode aparecer e como que pode aparecer na sua prova. Então, temos aqui, ó, montanha. Montanha é uma área mais alta, correto? Uma transformação mais abrupta. Temos aqui colina, que é um pequeno morro, menor que a montanha. Então temos aqui montanha, colina, uma cadeia de montanha, várias montanhas que foram se formando. Os famosos dobramentos modernos é as cordilheiras. Temos as cordilheiras dos Andes, na América do Sul, no Chile, que é muito importante. Serra, temos aqui algumas montanhas também, né? Não igual a uma cordilheira, mas também um conjunto de algumas montanhas, um lugar mais alto. Temos o vale, essa área aqui mais próxima aos rios, que vai formando aqui o rio. Temos aqui o planalto, que é uma área que vai subindo, né, e depois forma um plano, né? Então aqui está o planalto. E abaixo, aqui, né, nesse buraco, podemos dizer assim, está a depressão. E na área mais plana aqui está a planície, certo? Então temos a planície, a depressão aqui no buraco, conjunto de montanhas que forma a cordilheira, montanha, serra e planalto, né, que sobe aqui o planalto, e a depressão, né, que é abaixo do nível do mar, que é abaixo do nível do rio. Beleza? Então esses são os principais, são os tipos de relevo que podemos trabalhar. Temos aqui um desenho de umas formações. Então temos aqui os planaltos, né, um plano mais no alto, planalto também. E aqui, ó, uma falha, né? Esse buraco seria a depressão. Temos aqui a formação das serras, das montanhas, que são formadas geralmente por rochas magmáticas, são rochas de origem vulcânicas. Quem tiver dúvida, assista nossa aula sobre rochas. E aqui, rochas sedimentares, né? Que é formada pelos sedimentos. Temos aqui as escarpas, aqui uma planície. Se essa escarpa for aqui no mar, ela é uma falécia, lembre-se, né? Paredões no mar, falécias dentro do continente, escarpa. Temos aqui o mar, né, e a planície, mas esse aqui é praticamente um desenho de um relevo, que é importante você saber, e é bem fácil, é só raciocinar. Então, planalto, plano alto, planície, plano baixo, depressão. Lembra-se, depressão você está triste, você cai, então, para baixo do nível do mar. Montanha, daí só, montanha lá no alto, certo? Cordilheira, uma conjunto de montanhas. Escarpa, paredão, falece um paredão ali na área litorânea. Mar, eu não vou falar o que é o mar também. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco de relevo brasileiro. Então, ele é dividido aqui em algumas formações, né? O relevo brasileiro, ele forma só a partir de... Ele é composto principalmente por formações sedimentares recentes, e também são estruturas vulcânicas, né? Lembra das rochas cristalinas lá de idade muito antiga. Os principais fatores de formação do relevo brasileiro são os fatores exógenos, certo? O que seria fatores exógenos? Todo mundo lembra? São os fatores que formam o relevo na superfície terrestre, não abaixo, certo?
O relevo brasileiro, uma característica dele, ele é formado principalmente por áreas de baixa altitude. Então serão planícies ou planaltos. No Brasil não temos formações de dobramentos modernos, né? Aquele conjunto de montanhas que vão formar as cordilheiras. Bom, pessoal, podemos dividir que o Brasil está dividido entre planaltos, planície e as depressões. Os principais estudiosos da geografia que vem trabalhando a questão dos planaltos, do relevo, da geografia física no Brasil, ultimamente, né, que é mais aceita, é a proposta do professor Jurandir Rossi, né, o Rossi, certo? Que ele foi que dividiu ali a questão do relevo. E também as obras do professor Assis Abissabra, que já caiu aí em algum Enem, já caiu em alguma prova assim. Podemos dividir o relevo brasileiro, de acordo com a obra desses professores, em 21 desses estudiosos, né, em unidades. Certo? Sendo eles planaltos, planícies e depressões, cada uma com uma característica. Vamos lá para essas características. Então temos planaltos. São áreas do quê? De média e alta altitudes no Brasil. Altitudes. E as superfícies também são irregulares, nessa questão não são totalmente planas, que sofrem aí ou sofreram predomínio de processos erosivos de erosão. No Planalto são 11 áreas, maravilha, que define o Brasil. Então temos a Amazônia Ocidental, Planalto da Amazônia Ocidental, da Amazônia Oriental, certo? Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba, e vai tendo aí diversos planaltos. Planícies. Planícies brasileiras, quais são as principais características das planícies brasileiras? Elas possuem baixa altitude, né? Então eu coloco aqui superfície planas ou de baixa altitude. Bom, geralmente a superfície de planícies no Brasil ela é formada pelo acúmulo de sedimentos, principalmente de origem marinha, pode ser fluviário também, do lacustre. Segundo a classificação dos professores, desses professores, o Brasil possui 6 áreas de planícies. Podemos marcar aqui planície do Rio Amazonas, se você quiser marcar, planície do Rio Araguaia, planície do Pantanal, planície e Pantanal, do Rio Guarupé, planície e Pantanal do Rio Paraguai, ou Mato Grossense, planície das Lagoas dos Patos Mirins, planícies e tabuleiros litorâneos. E também temos as depressões, certo? Essas áreas elas são formadas a partir de quê? A partir de processos erosivos. Então, a partir da erosão, do mundo que é erosão, então com desgaste, vai perdendo o solo, vai se erodindo e vão formando a erosão. E aonde que é feito as depressões? Nas áreas de contato. Beleza? Entre quem? Bacias sedimentares. Então, aí ficam as depressões nas áreas das bacias sedimentares. Já falamos na nossa aula de estrutura da Terra e nas aulas de rochas do Brasil.
Nessa questão aqui, nas questões de planícies, o material, né, planícies, não, desculpa, de depressões, é menos resistente em relação às planícies e os planaltos, certo? Então temos aí como exemplo a depressão do Araguaia, a depressão Cuiabana e várias. Quem quiser pegar, buscar na internet e colocar os 28 unidades do relevo brasileiro, é só colocar que ele vai aparecer para vocês. E é importante destacar que é importante colocar nessa questão? Que segundo a classificação rochosa, no Brasil, né, no nosso país, não existem, né, podemos colocar aqui que não existem montanhas ou cadeias de montanhas. Certo? Então no Brasil não existe uma grande cadeia de montanhas, né? Não existe dobramentos modernos. Beleza, meus amigos? Por quê? Porque no Brasil não tem dobramentos modernos. Então por isso não tem cadeias de montanhas. No Brasil existem picos elevados em todo o território brasileiro. Podemos citar como exemplo o Pico da Neblina, Pico 31 de Março e Pico da Bandeira. Eles não sofreram origem, não têm origem dos dobramentos modernos, então por isso que esses picos, essas áreas altas, não podem ser chamadas assim de montanhas. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenham entendido a aula, tenham compreendido um pouco do tema, do solo. Então, do que é o relevo? É a característica como se forma a estrutura terrestre. Então temos as montanhas formadas pelos dobramentos modernos, que são os dobramentos modernos, o processo de surgimento, quando duas placas tectônicas, né, vão se encontrando e uma vai sorguendo sobre a outra. O Brasil está no meio de qual placa tectônica? Sul-americana, então por isso que não temos terremotos aqui no Brasil. Quando há uma cadeia de montanha, formam-se as cordilheiras. No caso, um exemplo desse é os Andes ali no Chile. Lá sim tem um encontro de montanha, pode haver e tem terremotos muitas das vezes. O relevo é formado pela ação de fatores, tanto interno quanto externo, mas no Brasil, principalmente fatores externos. Então, a ação da água, ação do homem, ação do ar, do tempo, é muito importante, né, nessa questão. Uma questão que é importante nós discutirmos, nós falarmos aqui nessa aula, antes de eu terminar, que pode aparecer na sua prova, pode cair, como o homem é um agente relevante e importante na composição, na formação do relevo. Então, por exemplo, quando o homem precisa construir uma estrada, né, uma rodovia, o homem tem que destruir, tem que desmanchar o relevo para deixar essa estrada de acordo com o que ele precisa, correto? Então, o homem foi um dos responsáveis, com uma explosão ou com ação de máquinas ali, pela mudança desse relevo. Então, o homem também está fazendo parte da composição do relevo. E como é denominada a ação humana no relevo? Principalmente provas vão cair como ação antrópica. Então, a ação antrópica é a ação do homem nesse meio. Uma outra questão importante, por exemplo, picos de morro, né? Picos de morros, que são áreas mais elevadas, que hoje em dia são áreas de preservação permanente. Acontece, né? São áreas que não podem plantar, não podem construir, não podem se desmatar. E muitas das vezes são ocupadas de forma irregular em nosso país, principalmente em áreas mais carentes, em áreas de favelas, as áreas são ocupadas. O que acontece? Quando ocorre muita chuva ou chuva, essas áreas podem desabar e sofrer o chamado de deslizamento, né, trazendo morte e também mudança ali no relevo. Essa questão é uma ação antrópica, como construiu a casa ali, e por causa da retirada da vegetação do material que protegia esse relevo, essa área ficou mais sujeita
a decomposição, a sofrer alguma mudança, alguma alteração. E com a ação da chuva, da água forte, ela tende a deslizar. No Brasil, principalmente no verão, você pode ver que na televisão, quando você está assistindo lá os telejornais, aparecem casos de deslizamento, né? Então é por causa da ação, da ocupação do homem nessas áreas que são propensas a deslizar. Então na sua prova pode cair também, geralmente, no Enem não vai trazer uma questão assim: cite quais são os 3 tipos de relevo de tal área, ou 3 nomes de depressões de planalto brasileiras. Geralmente a banca do Enem, ele traz para você uma questão, um probleminha ali. Então ele pode falar, numa área de topo de morro, ou numa área de planalto, ou área que tem um morro, que era um morro com uma inclinação elevada, certa pessoa construiu, retirou a mata e essa área acabou deslizando. E foi um acidente, certo? Então foi uma alteração no relevo, foi por causa da ação do relevo. Tivemos alguns agentes inseridos nessa mudança no relevo, que no caso é o homem que construiu a casa, tirou a vegetação, então é uma ação humana, uma ação antrópica. E também quando se falar em chuva, a ação da água, que choveu, propôs que essa casa caísse, que desmoronasse. Então o homem, junto com a chuva e com outros fatores, também é responsável pela ação do relevo. Questão que pode falar também no relevo é a questão de terremotos, né? Encontro de placas tectônicas, ou dobramentos modernos, onde que estão os dobramentos, ou qual é a causa, como se formam esses dobramentos. Então, eu acredito que nesse tema de relevo é importante você compreender, saber as diferenças, planícies, planaltos, saber que no Brasil não possui cadeias de montanha, seguindo a última enquadramento ou, né, definição dos tipos de relevo brasileiros. E no Brasil temos planaltos, planícies e depressões. Tudo bem, meu amigo? Conseguiu compreender um pouco desse tema? Espero que sim, espero que tenha ajudado você. Muito obrigado pela sua atenção e eu espero você ali na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Dê o seu gostei aí. Estou aqui para contribuir, espero que você tenha saído ali a dúvida sobre relevo. Beleza? Então o principal, planalto, planície, montanha, depressão. Né? Então as definições foram aquelas que nós já falamos. E obrigado, lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração e até a nossa próxima aula.